foguinho, se você tiver coração queimando, manda um foguinho só pra gente ver se eu tô ficando louco ou realmente esse poder tá fluindo daqui. O Espírito Santo tá pegando a galera aí. É igual o encontro profético, a gente já começa a chorar nos recados, né? Então beleza, vamos lá. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Hoje vai ser insano. A voz de Deus. Olha lá, ó. Assisti 1h do RG agora à tarde. Uau, vem, já tá com um uau já. Olha lá, você não faz ideia, meu coração tá acelerado. A galera tá ardendo igual eu. Vamos lá. Hoje vou falar sobre a voz de Deus. Espírito Santo, me ajuda porque tá tenso. A voz de Deus deveria ser um assunto tão importante, tão relevante, tão incrível, tão sobrenatural, que eu acredito que deveria ser o assunto número 1 que todos os cristãos no mundo deveriam aprender. Se você me perguntasse assim, Denis, qual é a matéria número 1 que deveria ter em qualquer escola do mundo? Deveria ser a voz de Deus, ok? A voz de Deus deveria ser a matéria mais importante do universo. A voz de Deus, a voz de Deus. Por quê? Porque a gente precisa entender o quanto isso é importante. E hoje eu vou mostrar nessa aula para vocês que todos os problemas da nossa vida, todas as tretas que a gente enfrenta, não interessa qual é o cunho de ordem, se é emocional, espiritual, não importa qual é. Tudo isso é por consequência de não estar intimamente ligado com a voz de Deus, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero responder é: como começa a falar desse assunto? Quem é a voz de Deus? Quem é a voz de Deus? Quem é a voz de Deus? E essa coisa você nunca pode esquecer. Nunca. Você anota na parede, coloca em qualquer lugar, crava nas paredes do seu coração. Então entenda, quem é a voz de Deus? Eu vou ler um versículo para a gente começar a destrinchar esse trem, ok? Primeiro versículo é 1 João capítulo 1, de 1 a 5. Mas tem gente que já está respondendo, vamos lá. Ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Tudo que existe foi feito por ele. Pense nisso. Todas as coisas, pense em tudo que existe, qualquer coisa nesse universo foi feita por ele. E sem ele, nada do que se fez seria feito, ok? Sem ele, nada do que se fez, nada que existe seria feito. Você já está vendo quem é a voz, né? E diz mais: e nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem compreender. É João capítulo 1, ok? Livro de João capítulo 1. Então, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, ok? Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que existe sem ele poderia ser feito. Nele está a vida e a luz dos homens, e essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem compreender. Anota isso no seu coração. Todas as coisas é feito por ele, nada do que se fez teria se feito, ok? Vamos lá, mais um versículo para pegar vocês de jeito. João capítulo 1, verso 14, pulando um pouquinho para frente, está escrito exatamente assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, respondendo à pergunta, quem é a voz de Deus? João, livro de João, no capítulo 1, no verso 14, diz: aquele que é a palavra, ou seja, que é a voz, tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade.
João dá testemunho dele e exclama: ele é aquele do qual eu falei, aquele que vem depois de mim, que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quem é a voz de Deus? Jesus é a voz de Deus. Vou repetir isso quantas vezes for necessário para você entender isso, quão isso é profundo. Jesus é a voz de Deus. Jesus é a voz de Deus. Ponto. Jesus é a voz de Deus. Ok? Então me fala, todas as coisas, agora pense, em qualquer coisa nesse universo que foi criada, qualquer coisa nesse universo que foi criado por ele. E sem ele, nada, qualquer coisa, nada poderia existir. Ele é a vida, né? Ele traz a vida em qualquer coisa. É muito louco isso, né? Então pense, primeira coisa que a gente precisa responder é: quem é a voz de Deus? Está respondido, a voz de Deus é Jesus. Beleza? Então tá bom. Segunda coisa, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Através de Deus, ou seja, através desta voz de Deus, todas as coisas são criadas. Tudo, qualquer coisa vem por meio dele. E todas as coisas acontecem por causa dele. Olha que diz Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ok? Então todas as coisas vêm por meio dele. Tudo é para ele. Nada tá fora dele. Então, só aqui a gente já vai abrir uma coisa absurda aqui, né? Absurda. Então pense, se tudo foi criado por ele, se todas as coisas vêm dele e ele é a voz de Deus, o poder está nele de criação, tanto querer como efetuar, e tudo é para ele e todas as coisas são para ele, ok? Pensa. Por que é, primeira pergunta que eu vou te fazer, por que é que a gente quer fazer as coisas sem ouvir a voz de Deus? Existe alguma possibilidade de alguma coisa nesse mundo funcionar sem Deus falar? Responda para mim. Existe alguma possibilidade de alguma coisa acontecer ou funcionar sem Deus falar? Alguma coisa funciona sem Ele? Alguma coisa funciona sem Ele? Agora parece óbvio, né? Sem Ele não posso fazer nada. E por que é que nós estamos fazendo milhões de coisas sem Deus ter falado para fazer? Explica para mim. Pensa. Você acha que vai funcionar as coisas que você está fazendo se Deus não pediu para você fazer? Se você não tem uma voz clara e objetiva de Deus para fazer algo, como é que isso vai funcionar? Como que vai funcionar se Deus não disse? Você está fazendo por você mesmo, pela sua própria capacidade, totalmente perdido, distante da voz de Deus. Você acha que vai funcionar? Tudo fora de Deus é trevas. Viu aqui? Olha que interessante. Voltando nesse versículo, João capítulo 1, verso 5, ele fala o seguinte: e a luz resplandece nas trevas. O que é isso? Quando a voz de Deus vem, ela traz clareza nas trevas. Na verdade, as trevas não existem. As trevas, ela é apenas a ausência de luz. Entende? Aí você imagina, a luz resplandece nas trevas. Só que todas as vezes que nós estamos em trevas, nós não podemos compreender. Todas as vezes que estamos em trevas, não podemos compreender.
Então é incrível, todas as vezes que você fez alguma coisa ou está fazendo alguma coisa e não foi Deus que te pediu, você está andando em trevas. Nesse universo sobrenatural, no universo do profético, não existe absolutamente nada neutro. Não tem nada neutro. Ou você está em plena luz, ou você está em plenas trevas. Então entenda que todas as vezes que você está andando ou fazendo qualquer coisa que seja um real para uma pessoa, que seja um ato de qualquer coisa, um abraço, qualquer coisa que você faz, que Deus não te pediu, você está andando em trevas. E essas trevas nunca poderá reconhecer a luz de Cristo. Então entenda, a voz de Deus é Jesus. Então quando Deus fala com você, essa voz ela empodera todas as coisas que você precisa para executar aquilo que Deus falou. Olha que louco. Pensa, gente, como as coisas foram criadas. Tudo foi por meio dele, certo? Tudo foi por meio dele. Vamos dar uma olhada nas 3 esferas para a gente pensar um pouquinho mais. Vamos olhar na Bíblia como as coisas funcionam. Vamos olhar todos os personagens. A gente pode pegar Abraão, Jacó, Davi, José, Sansão, Elias. Todos eles. Estes homens na Bíblia, os personagens da Bíblia, os homens de Deus, Jacó, Isaac, Elias, todos, Jeremias, Moisés, todos esses homens, todos os apóstolos, todos os homens da Bíblia, eles só se moviam quando Deus falava. Deus fala para Abraão, sai da sua casa e sai da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar o que ele faz, arruma a mala dele e vaza. Entende? Deus fala para José, faz isso aqui, o cara faz. Deus fala para Moisés, vai, põe a mão aqui dentro, ficou lepra, joga no chão. Todas as coisas que os caras fazem é porque Deus fala. Eles ficam parados esperando até Deus falar. Vocês que estão me ouvindo, acredito que vocês já devem ter lido pelo menos um pouco da Bíblia. Dá uma olhada no que acontece todas as vezes que as pessoas fazem as coisas do jeito delas. Olha para Israel, gente. Olha para o Antigo Testamento. Como que as coisas aconteceram quando os caras não faziam as coisas pela voz? Os caras simplesmente estavam andando em trevas. O inimigo vinha, destruía tudo, e era destruição e morte, trevas. Então você precisa aprender isso de uma vez por todas. Nós temos a Bíblia inteira como referência. Pega a vida de todo mundo. A vida dos caras só funcionou porque eles ouviram a voz. Isaías ouviu a voz de Deus. Jeremias ouviu a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus. Davi ouviu a voz de Deus. Elias ouviu a voz de Deus. Jacó ouviu a voz de Deus. E você quer fazer as coisas do seu jeito? Não faz sentido. Você vai ser completamente destruído. Entende? O apóstolo Paulo ouvia a voz de Deus. Você acha que o apóstolo Paulo, como é que eles fazem as coisas? Você acha que depois que Jesus morre, né? Você acha que depois que Jesus morre, olha que coisa louca. Depois que Jesus morre, o que os caras fazem? Eles fazem uma reunião, junta todos os apóstolos e falam, vamos fazer um projeto de expansão do evangelho, vamos dividir 2 apóstolos para cada continente, vamos dividir aqui pessoas, você vai para o norte, você vai para a Ásia, você vai para a África. Foi assim que os caras fizeram? Responde para mim. Foi assim que eles fizeram a expansão do evangelho? O evangelho tocou o mundo todo e abalou a estrutura da terra por causa de um projeto que eles decidiram fazer do jeito que eles queriam? Foi assim que funcionou em Atos? O livro de Atos funcionou assim? Eles fizeram um business plan? Eles fizeram campanhas de marketing? Eles fizeram alguma coisa desse jeito? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo disse, eu decido nada saber a não ser Jesus crucificado. O que ele está dizendo? Eu estou decidido a fazer somente aquilo que Jesus me vai dizer para fazer. Eu estou decidido simplesmente a andar pela voz.
que os caras faziam? Começavam a orar. Antes de fazer qualquer coisa, os caras oravam. Jesus, por favor, o que nós vamos fazer agora? Direciona. Aí os caras sonhavam. Paulo fala isso, ele sonha, aparece um cara no sonho dele e fala assim, vai pra Macedônia. Ele acorda, pega a mochila dele, enfim, as coisas, estou indo pra Macedônia. Outro cara fala, faz sentido pra mim, também preciso ir. Pega a mochila e vai. Eles andam pela voz. Eles andam pela voz. O evangelho no mundo foi tocado pelo mundo todo por causa da voz de Deus. Tudo foi tocado pela voz de Deus. Tudo. Vocês têm noção disso? Todas as coisas, o livro de Atos inteiro, todos aqueles homens foram movidos pela voz de Deus. Paulo tem uma experiência, cai ali, fica cego e a voz de Deus fala, vai na casa desse cara, ele vai botar a mão sobre você e as suas escamas vão cair. O cara que está lá esperando ele, põe a mão sobre ele, as escamas caem. Tudo é sobre a voz. Nada é feito fora da voz. Nada, absolutamente nada. Olha que coisa louca. Inclusive, todas as coisas criadas é por causa da voz. Você imagina Deus no início. A terra era sem forma e vazia. E a voz de Deus fala. Ou seja, quando Deus libera, ele libera o próprio Jesus, o poder de Jesus para criar todas as coisas. Entende? A voz de Deus vem e fala, haja luz. Que luz é essa? Que nem existia sol? O próprio Jesus. A luz era ele e estava antes mesmo de todas as coisas existirem. Entende? Haja luz. E muitos dias depois ele vai criar o sol. Deus estava declarando o próprio Jesus sobre a escuridão para que a partir dele todas as coisas fossem criadas. Ok? Então Deus começa a dar ordem. Separem os mares da terra. Eu não sei o que a água e a terra teve que fazer, mas a voz de Deus proporcionou o poder para essas coisas separarem. Deus olha para o céu e fala que haja passarinhos, que haja aves. Eu não sei o que o ar teve que fazer, mas ele teve que produzir, porque Deus falou que tinha que ter. Deus olha para o mar e fala que haja peixes. Eu não sei o que o mar tem que fazer, mas a voz de Deus empoderou o mar para fazer. Entende? Deus fala para a terra, produza árvores. Eu não sei o que a terra tinha que fazer, mas ela tinha o poder de Deus para fazer as árvores nascer. Ok? Todas as coisas, os animais, o ar, a terra, os mares, todas as coisas foram criadas e estão funcionando por causa da palavra, por causa da voz de Deus. Todas as coisas pela voz de Deus. Tudo é pela voz de Deus. Os animais, quando os caras estavam no deserto, Deus dá ordem ao animal, fala, as cordonizes se joguem lá. As cordonizes se entregam, elas se matam, se jogam ali para o pessoal se alimentar. Ouviram a voz de Deus. Todas as coisas são sustentadas e se movem por causa da voz. Porque a voz de Deus vai empoderar essa estrutura para funcionar. Deus disse, haja luz. A luz está aí até hoje. Deus falou, terra produz as plantas estão aí até hoje. Deus falou, produza árvores frutíferas, os frutos estão aí até hoje. Deus falou que haja o mar está lá até hoje. Você entende isso que eu estou falando? Todas as coisas vêm pela voz. Tudo pela voz. Todas as coisas. Ele soprou o fôlego de vida sobre nós e nós estamos aqui até hoje. É incrível, né? Outra coisa poderosa, o próprio Jesus andava pela voz. João capítulo 14, verso 10. Você não crê, ele fala, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ele está respondendo uma pergunta e ele fala assim, as palavras que eu lhe digo não são as minhas palavras, muito pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando toda a sua obra. Olha que coisa louca. Vocês entendem isso? O próprio Jesus só fazia as coisas por causa da voz de Deus. E ele fala, mas vocês, João 14,19, mas vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês me verão.
Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, ok? Então, cara, se você tem essa voz, esse direcionamento e estas coisas que Deus tem falado, significa que você está correspondendo a essa voz. Então, entenda isso. Todos os personagens da Bíblia, todos os homens de Deus, todos os homens de Deus da Bíblia se moviam pela voz. A natureza, o universo, o mundo e todas as coisas funcionam pela voz. Deus falou, o sol tem que estar no universo. O sol está lá até hoje. A lua vai governar a noite. Está lá até hoje governando. Entende a loucura? A voz criou todas as coisas e sustentam todas as coisas até hoje. Vocês percebem isso? Como isso é profundo? Então, a gente precisa entender. Olha que loucura. Jesus só fazia as coisas que eu via o Pai dizer. Ele fala, o que eu estou fazendo não vem de mim, mas o Pai realiza essas coisas em mim. É incrível. Então, essa era a terceira coisa que eu queria dizer. E a quarta coisa que eu quero dizer é, porque é que nós estamos querendo fazer as coisas do nosso jeito. Se todos os homens da Bíblia funcionam pela voz, se a natureza, o universo e todas as coisas criadas funcionam pela voz, se o próprio Jesus anda pela voz, por que é que a gente não quer andar pela voz? É louco? Pensa nisso, gente. Essa é a resposta de todo sofrimento, toda angústia, toda dor, todo desespero, todo fracasso, toda humilhação, toda vergonha, toda a escassez e todas as destruições da nossa vida estão simplesmente porque não ouvimos a voz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é aquilo que guia, aquilo que traz direcionamento, aquilo que traz sentido, aquilo que traz vida, clareza, força. Quando Deus fala, faz, a voz dele, o poder dele, ele vai proporcionar todo o poder do universo para que você faça aquilo que ele está pedindo. Tudo, todas as coisas. Quando Deus fala assim, vai e fala, ele já te empoderou. Ele já colocou em você o poder para executar a cura, para executar o milagre, para fazer todas as coisas funcionarem por causa da voz. Vocês entendem isso? Como isso é poderoso, não é? Pensa, eu queria que você pensasse nesse momento quantas coisas na sua vida você está fazendo sem a voz. Me fala. Um exercício que eu tenho dado para todo mundo esse ano. Pega um papel em branco. Pega um papel em branco na sua casa aí. Pega uma folha em branco. Senta à mesa. Pega um papel em branco, senta à mesa e começa a escrever tudo que você faz. Tudo que você faz. Todas as coisas que você faz. Por que você faz? Você só deve ter uma resposta para as coisas que você faz. Você tem que dizer, por que eu faço essa faculdade? Você tem que ter uma resposta, porque Deus pediu para eu fazer. Qualquer coisa fora disso é trevas. Entende? Por que eu estou fazendo essa live aqui? Por que eu estou aqui entregando isso para vocês? Porque Deus falou para eu fazer. Eu voltei da Europa em dezembro e eu fiquei 30 dias em silêncio. Por que eu fiquei 30 dias em silêncio? Porque Deus não tinha me dito o que fazer. E quando Deus não diz para você fazer nada, você tem que ficar quieto, calado, em silêncio, esperando a voz para você poder se mover. Entende? Entende como isso é poderoso? Porque sem a voz, nada pode existir. Todas as coisas são feitas por Ele. Nada. Entende? Você não tem, quando você não tem a voz de Deus, você está sem Jesus na equação. Não vai funcionar. Então eu fiquei em silêncio, calado, desfrutando da presença dele, entrando na presença dele, e várias pessoas falando, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu disse, eu não tenho que fazer absolutamente nada, porque Deus não me disse para fazer absolutamente nada. Entende? Então você só pode começar a fazer por meio da voz. Deus falou, faz.
eu estou aqui fazendo. Então, quando eu começo a fazer o que ele me disse para fazer, todo o poder, toda a estrutura, toda a capacidade, toda a provisão, todas as coisas vão ser obrigadas a servir a vós. Todas as coisas se rendem a vós. Todas as coisas se curvam a vós. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A voz de Deus é o que cria todas as coisas. Vocês entendem isso? Então, vou repetir. Pegue um papel em branco. Escreva todas as coisas que você faz e veja quantas coisas você está fazendo que não foi Deus que pediu para você fazer. E a partir disso, você vai ver o quão destrutivo tem sido a sua vida, porque você vai perceber que 90% das coisas que você está fazendo não foram coisas que Deus te pediu para fazer. E a consequência da ausência de Jesus é trevas. E quando Jesus está na equação, existe leveza. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele provê. Gente, pensa, só pensa. Se Deus quiser fazer um projeto nessa terra, Ele quiser fazer algo, você acha que vai faltar recurso? Você acha que vai faltar dinheiro? Vocês acham que vai faltar dinheiro se Deus quiser fazer algo? Vocês acham que vai faltar alguma coisa? Vai faltar alguma coisa, gente? Se Deus quiser fazer alguma coisa aqui? É óbvio que não vai faltar nada. Nós vamos apenas desfrutar e seguir, e as coisas vão se acrescentando. As coisas vão, Ele vai trazendo. Quando Deus me disse para escrever esse livro do Profético na Prática, Ele me deu um sonho. Ele me deu um sonho. Falou: eu vi um anjo que me acompanha, me chama Emanuel. Ele veio, ele tem um livro com selos assim. Ele tirou esse livro de dentro e me deu na minha mão no sonho. E falou: tá aqui. Eu acordei, vim aqui pro escritório e eu vi a capa, tava escrito Profético na Prática com esse leão. Eu vim aqui pro quarto, peguei o meu Word e falei: preciso começar a escrever um livro. E a primeira oração que eu fiz, eu falei: Deus, eu não sei o que eu vou escrever. Eu não faço ideia do que eu vou escrever. Eu não faço ideia. E Ele disse para mim: começa. E eu comecei. 6 meses depois, tá aqui o projeto. Todas as imagens que estão aqui foram vistas no Profético. Todas as coisas foram feitas pelo Profético. Todas as coisas estão de forma sobrenatural, porque foi Ele que disse. Você que já pegou esse livro na mão, você vai ver que esse livro tem vida própria, porque foi Deus que disse. Vocês entendem como as coisas funcionam? Eu sei que vocês não sabem, mas alguém sabe quanto custou para fazer esse livro aqui? Sabe quanto custou? Alguém chuta aí? Já falei para os alunos do Pro, mas só para você ter noção do que eu estou falando. Sabe quanto custou? Quem chuta? Chuta um número aí. Quanto vocês imaginam que custou para eu fazer esse livro? Para ele estar prontinho assim na minha mão. Ó. Quanto custou? Foram 7 meses, primeiro de tempo. 7 meses de projeto. 7 meses de projeto. E ele custou R$50 mil. É um carro. Ok? O projeto todo custou R$50 mil. Em nenhum momento eu me preocupei com dinheiro. Deus mandou. Se Deus mandou, você começa a fazer o que você tem. No momento eu tinha o computador e comecei a escrever. E aí ele foi me dando as imagens e eu fui escrevendo as imagens. Falei: precisa desenhar. Arrumei o desenhista, comecei a fazer e as coisas foram acontecendo. É simples assim. Vocês entendem? É que a gente olha a coisa bonita, né? Fala: nossa, que bonito, feito. Mas as pessoas não fazem ideia do quanto custa as coisas. Então, por que é que você tem tanto medo? Por que é que você tem tanto medo de fazer as coisas? E por que você olha para a sua conta bancária? E por que você olha para a sua limitação? E por que você olha para a sua insignificância muitas vezes, para as suas dores? Por que você olha para a sua condição? Por quê? Porque não foi Deus que falou.
Porque quando Deus fala, a gente sabe que ele já proveu todas as coisas, as capacidades, a estrutura, o dinheiro, todas as coisas já está provida por meio da voz. Quando ele falou, tudo aconteceu. Simples assim. Vocês entendem? É isso. E aí a gente precisa ter fé e andar nisso. Beleza? Mas é sobre a voz. É sobre andar na voz. Deus falou para Moisés, bate o cajado no mar, que vai abrir. Você acha que Moisés tinha algum poder para abrir o mar? Deus falou, ele bateu o cajado, o mar abriu. Vocês entendem como as coisas funcionam? É simples, né? Então, pare de fazer as coisas do seu jeito, né? Admita agora que você não sabe. Tipo, Jesus, eu não sei, eu não faço ideia, eu não tenho capacidade, eu não tenho absolutamente nada. Pega Romanos capítulo 3, põe na sua parede. Pois todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Sem a voz é sem Jesus. E sem Jesus você é inútil. É simples. Quando você admite a sua inutilidade, a sua falta de capacidade sem Ele, o Espírito Santo vem. Entende? E aí ele vai falar com você e vai te direcionar. Então deixe o próprio Espírito Santo te falar. A Bíblia diz que ele vai nos ensinar todas as coisas. E quando ele fala, é Deus falando. E ele vai empoderar você. E todas as coisas vão acontecer. É simples assim. E vocês sabem, eu não sei, é tão louco, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas vocês sabem por que é que Deus quer fazer as coisas por meio de nós? Já parou para pensar por que Deus quer fazer as coisas por meio de nós? Por que é que Deus quer fazer as coisas por meio de nós? Mesmo quando ainda eu erro tanto, mesmo ainda quando eu desobedeço, ignoro a voz e começo a fazer as coisas do meu jeito. Sabe por quê? Já parou para pensar por quê? Olha que coisa interessante. João 12 fala assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei se você que está me ouvindo tem filho, mas quando a gente tem filho, a gente se cansa de querer o bem deles. A gente acorda um dia assim e fala, hoje eu não quero que eles fiquem bem, não, quero que eles fiquem mal. Tem dia que a gente acorda cansado de não querer o bem dos nossos filhos. Tem dia que a gente acorda e fala, cansei deles, que se dane. A gente pensa isso, a gente consegue fazer isso? A gente não consegue. Imagina Deus. Imagina o amor ardente de Deus. Quando você decidiu crer no seu coração, você se tornou filho. E Ele nunca vai se cansar de querer o seu bem. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai deixar de te amar. Ele nunca vai deixar de querer te mostrar que Ele te ama. Ele nunca vai querer parar de te suprir. Ele nunca vai querer parar de te dar presentes. Ele nunca vai querer deixar de te abraçar. Ele nunca vai querer deixar de estar perto de você. Ele nunca vai deixar de falar com você. Ele nunca, 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 nunca nos abandona. Vocês entendem? É aquela música, né? O amor dele sempre, 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 sempre nos encontra. O amor sempre nos encontra. Você entende? Se nós que somos maus sabemos amar os nossos filhos assim, você imagina Deus. Cara, você imagina o amor ardente de Deus. Ele é seu Pai. Essa é a nossa identidade. E o que a gente não entendeu é que João 1:12, o João 1:13, ele diz o seguinte:
nós se tornamos filhos de Deus, e ele fala, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de nenhum homem, mas nasceram de Deus. A gente não entende isso, mas acontece exatamente isso. Quando a gente decide crer, não é por causa do homem, não é por causa da nossa vontade natural, não é por causa da carne, mas é simplesmente porque é vontade de Deus e nós nascemos dele. Pensa no filho que nasceu de você, como que você vai deixar ele passar fome? Como que você vai deixar ele com frio? Como que você vai deixar ele sendo com uma situação terrível, sem poder ajudar? Ele já proveu todas as coisas em Cristo. A Bíblia diz isso porque ele já nos abençoou antes mesmo de o mundo existir, em Cristo, com todas as bênçãos de sorte espirituais. Tudo em Cristo, tudo por meio da voz. Ele já disse que nós somos filhos, e filhos têm herança, filho tem pedigree, filho tem pai, filho tem família, filho tem reino, filho tem identidade. Você entende isso? É por causa disso. É por causa disso. É por causa dessas coisas que ele é incansável em nos amar. Ele é incansável em preencher o nosso coração. Ele é incansável mesmo com os nossos erros. Ele está ali. Ele nunca, 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 em nenhuma hipótese vai nos deixar. É a mesma ideia da gente imaginar uma mãe jogando um bebê na lata do lixo. Ele nunca vai fazer isso. Porque ele já decidiu, antes mesmo de você nascer, já te dar todas as coisas em Jesus. E o que a gente precisa fazer? Simplesmente obedecer à voz de Jesus. A voz é a chave para acessar todas as coisas que a gente precisa. Entende? É só você olhar para os seus filhos que você vai ver a face deles estampada todo dia. Olha no espelho que você vai ver. Alguém dizendo que queria ver a face, olha no espelho. Tá tão claro. É igual os discípulos falando para Jesus, mostra-nos o Pai. E ele dizendo, vocês estão comigo todo dia e não conseguem ver o Pai? Olha no espelho que você vai ver o Pai. Porque Jesus falou, você está em mim e eu estou nele e nós somos um. O problema é que a gente vai olhar no espelho e vai ver as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas imperfeições. Mas quando Deus te vê, Ele vê Ele mesmo. Ele vê o amor dele. Quando você olha seus filhos, você não se vê? É incrível isso, gente. É incrível. Quando ele olha para você, ele vê ele mesmo. O próprio Jesus. Simples assim. Então, por favor, eu falo para vocês com experiência. Eu falo, mais de 20, quase 25 anos já andando com Jesus. Eu já fiz muitas coisas sem a voz. Eu já ignorei a voz. Eu já briguei com a voz. Eu já quis destruir a voz. Mas eu tive que aprender que nada existe sem a voz. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Sem Ele, nada que se fez pode existir. Então não existe uma coisa sequer que vai existir sem a voz. Então pense, você tem muitas coisas que você gostaria de fazer, não vai acontecer sem a voz. E por mais que às vezes você acha que conseguiu, vai ser vazio e sem vida. Porque não existe mansão, não existe carro, não existe dinheiro, nada pode se comparar com o amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Entende? Nada pode se comparar. Entende isso? Nada pode se comparar. Deixa eu ler para vocês Romanos 8. Só um minuto. Vou pegar aqui, olha isso aqui, só para vocês pegar. Romanos 8:38. Pega isso. Pois eu estou certo, o apóstolo Paulo, que nada pode nos separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo de baixo, nem o universo. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus, que vem por intermédio do próprio Jesus. Vocês entendem isso? Como isso é violento. Não tem absolutamente nada que pode nos separar da voz. Ele já nos conectou como filhos. É a mesma coisa de o seu pai ser um bilionário agora. E ele te dá uma fazenda enorme, cheia de casas, estrutura e bens e fazendas e tudo. O que você precisa para entrar? Você vai precisar da chave. Você vai precisar da chave. E qual é a coisa mais importante que você tem? Qual é a chave que você vai precisar para entrar? A voz. Você precisa da voz. Você precisa crer na voz. Você precisa andar por meio da voz. Você precisa acessar. Então por que a gente não consegue acessar as coisas? Porque a gente não ouve a voz. Não ouve. Nós não ouvimos. Ele fala, a gente não tá nem aí. A gente faz as coisas do nosso jeito. A gente se permite fazer as coisas do nosso jeito por muito tempo. E não funciona. Você não cansou de ver que não funciona e fica pedindo para Deus. Você me abençoa, Deus me ajuda. Ele já disse o que você precisava fazer. E você só precisava se mover por meio da voz. Então eu vou te perguntar, o que foi que Deus falou com você que você não fez ainda? Larga tudo que você está fazendo e vai fazer. Entende? Vocês entendem isso, gente? Como isso é poderoso? Como isso é poderoso? A voz. É tudo sobre a voz. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. A gente precisa entender que é por causa da voz, porque nós somos filhos e Ele quer o nosso bem, Ele já nos deu e a gente só vai acessar se a gente tiver a voz. E o último versículo que eu vou te dar para a gente encerrar esse papo da voz e você nunca mais esquecer, que é todas as coisas vão acontecer só por causa da voz. Beleza? Então é o seguinte, olha esse texto que vocês provavelmente devem ter lido errado a vida toda, assim como eu fiz, certo? Romanos capítulo 10, versos 17, diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir, na versão NVI ele fala, e ouvir a mensagem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. Mas que mensagem é essa? E ele continua, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Jesus. E a gente fez uma confusão terrível aqui. Porque em algumas traduções vai estar, olha lá, pode ser também, mas vai estar escrito assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que a gente imaginou? Que a gente ia ficar pegando a Bíblia e lendo, e quando a gente ia lendo, a fé viria. E não é isso. A fé vem pelo ouvir a voz. E a voz de Jesus. E a minha pergunta é, o que é que Jesus falou por você? Você precisa construir a voz, a fé, por meio da voz.
Simples assim. Esta é a palavra de Jesus, que é a voz de Deus. Então, como? O que você tem ouvido? O que você tem ouvido de Jesus? O que ele tem falado para você? Aprenda, essa é uma lição poderosa para 2024, para andar no poder sobrenatural e para conseguir desfrutar daquilo que Deus já te deu por meio da voz, por meio de Cristo, antes mesmo da fundação do mundo. O que a gente precisa aprender a fazer? A gente precisa aprender a construir a nossa fé pelas coisas que Jesus fala, pelo amor de Deus. Aprenda a construir a sua fé por meio das coisas que Jesus te fala. Muita gente acredita em um monte de coisas que Jesus nunca falou. Nunca. Então a gente acredita, eu acredito que eu vou ser rico. Eu acredito que eu vou, sei lá, rodar o mundo. Eu acredito que eu vou, eu acredito em tantas coisas que Deus nunca falou. Então nunca mais tenha fé em coisas que Deus nunca disse. A fé precisa vir, ela precisa existir pela mensagem que Jesus, o próprio Jesus, tem te falado. Entende? Então a gente acredita em tantas coisas. Eu acredito que se eu estudar 5 anos de faculdade, eu vou ser bem sucedido. Jesus já te abençoou antes mesmo da fundação do mundo e você já é bem sucedido. Aí eu te pergunto, ele te pediu para você gastar 5 anos numa faculdade? Se ele te pediu, tá tudo certo. Fica lá na faculdade, porque alguma coisa vai acontecer. Se ele não te pediu, sai daí urgente e vai andar por meio da voz. Pense que eu tinha um baita de um emprego registrado, um salário bom, com benefícios e toda a estrutura de uma empresa que vai durar anos, bilionária. E o que Deus falou comigo? Sai. Eu pedi as contas no mesmo dia. Larguei tudo, perdi tudo. Rescisão e o raio que o parta. O que é o raio de uma rescisão diante da voz? Fala pra mim. 7 anos de empresa, 6 promoções, tudo funcionando, tudo perfeito. Ele falou, sai. Eu pedi as contas, entrei lá, ninguém entendeu nada. O que você está pedindo as contas? Eu falei, só quero ir embora agora, me deixa ir embora, pelo amor de Deus. Pedi as contas e saí imediatamente. Eu estava 14 anos em uma instituição religiosa. O próprio Jesus apareceu para mim em sonho e disse, sai. Ok? O que eu fiz? Saí imediatamente. Vocês entendem? Tudo é por meio da voz. Romanos vai dizer, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, pela própria voz de Jesus. Então aprenda a construir. Vamos fazer um resumo aqui, um pouco das coisas que a gente aprendeu. Fazer um resumo de coisas que você não pode esquecer, ok? Então, primeira coisa, nunca mais faça nada fora da voz de Deus. É isso. Nunca mais saia, pare, nunca mais faça nada fora da voz de Deus. Sabe qual é o problema? Alguém disse, eu tenho que sair. Sabe qual é o problema? É que Deus já falou com você faz tempo e você está lá perdendo o seu tempo. Eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo aqui, Deus já falou para você, sai de várias situações. E você está lá perdendo tempo porque você tem medo, porque você não acredita em Deus, você não acredita na voz de Deus. Você não acredita que a voz de Deus tem todo o poder e já sustentou você por todas as coisas.
Deus já mandou você fazer muitas coisas, já mandou fechar, já mandou abrir, já mandou fazer, já mandou tirar, já mandou sair. Tudo Deus já falou muitas vezes, mas você não acredita. E é por isso que você está sofrendo as consequências das trevas, porque qualquer coisa fora da voz é trevas. As trevas não podem reconhecer a voz de Deus. Então pode ter certeza, se você está fazendo qualquer coisa fora da voz, você está nas trevas. É simples. E a gente pode discutir aqui um caminhão de coisas que vai paralisar você, mas olha a Bíblia, lê a história de qualquer pessoa, olha o que aconteceu com estes homens quando eles pararam de andar pela voz. Até para fazer uma guerra, antes de qualquer guerra, os caras não iam, eu quero ali derrubar aquele exército. Eles pediam a voz do profeta. O cara consultava aos céus e falava, Deus vai nos dar esse homem, vamos para a guerra. E eles faziam as coisas por causa da voz. Porque ele já sabia que eles são mais que vencedores. Quando Deus fala, ele já nos deu a vitória. Nós somos mais que vencedores. E aí não importa. Aí o sol para, 300 homens derrubam o exército inteiro. E todas as coisas acontecem por causa da voz. Porque ele garante, porque todo o universo tem que se render à voz. É simples assim. Entende, gente, como isso é profundo? Então, se a sua vida está paralisada hoje, é por causa disso. Então, eu quero que você pense uma coisa. Em toda a sua vida, se você pudesse colocar assim numa lista de toda a sua vida, de todas as coisas que você fez até hoje, quantas dessas coisas foram por meio da voz? Quantos por cento dessas coisas foi por meio da voz? Quantos por cento? Quantos por cento dessas coisas que você fez até hoje na sua vida foi por meio da voz? Entende? Quantos por cento? Qual o percentual que você tem obedecido e feito as coisas pela voz? Me explica. Né? Escreve aí. Quantos por cento você tem feito pela voz? E aí você vai entender que esse é o resultado da sua vida hoje. Se você obedece muito pouco, significa que você está andando muito em trevas. É simples assim, gente. Não tem segredos. É andar pela voz. E nela estar todas as coisas que a gente precisa sem esforço. E eu acho que o Márcio disse aqui uma coisa interessante, né? A voz de Deus, muitas vezes, ela vai nos pedir para fazer coisas que a gente não quer. Mas o apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, a voz de Deus que vive em mim e que me dá direção para as coisas que eu tenho que fazer, porque eu já desisti de fazer as coisas do meu jeito, porque eu morri. Mas nós estamos tão vivos, né? A gente está tão vivo. Então o resultado da sua vida hoje é exatamente o resultado da obediência à voz, do quanto você tem colocado Jesus dentro da equação. Entende? Então é isso. Então o exercício que eu quero que você faça para começar 2024 andando no profético e se movendo poderosamente em Deus é pegar um papel em branco e começar a escrever as coisas que você está fazendo e ver quantas coisas dessas foram Deus que pediu para você. E quando você começar a fazer isso, tira uma fotinha e marca a gente, pra gente incendiar e mostrar esse movimento para tantas pessoas e mostrar que é isso que faz sentido, a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Beleza? É isso. Agora eu tenho uma pergunta para vocês pra gente encerrar. Entendendo, se a gente acabou de entender, se nós entendemos que a voz é o que sustenta todas as coisas e que por meio dela tudo que existe vai existir, né? Pensa,
Pensa. Se a voz é tudo isso que nós falamos, qual é a principal habilidade que nós precisamos aprender nos nossos dias? Respondam para mim. Qual é a habilidade principal? Qual é a coisa principal que nós precisamos aprender em nossos dias? Qual é? A aprender essa voz, essa resposta está incompleta. Nós precisamos o quê? Ouvir? É só ouvir? Nós precisamos aprender a ouvir o quê? A voz de Deus. A maior habilidade que nós precisamos nesses dias, desde a fundação do mundo, é aprender a ouvir a voz de Deus. A maior habilidade que nós precisamos aprender e prioridade máxima de toda a nossa vida é aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus é a maior habilidade que nós precisamos aprender a partir de agora, é aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus, ok? Agora me fala, quanto da sua vida e quanto do seu dinheiro você tem gasto e tem dedicado o seu tempo para aprender a ouvir a voz de Deus? Quanto da sua vida você tem gasto? Fala para mim. Quanto que você tem dedicado a aprender a ouvir a voz de Deus? Fala para mim. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer duas coisas agora. Eu vou encerrar a live. Você vai fazer o que a gente combinou no começo. Você vai marcar uma pessoa, pede pro Espírito Santo te dar uma pessoa e você vai lá nos comentários e coloca o arroba dessa pessoa e fala: você precisa ouvir essa live, você precisa entender o que é a voz de Deus, né? A gente precisa entender o que é a voz de Deus no primeiro plano. Quando a gente entende que a voz de Deus é Jesus e a gente não dá pra fazer nada sem Jesus, a gente precisa disso. Combinado? Posso combinar com você? Ok. Então vocês já sabem que a principal habilidade que nós precisamos aprender é ouvir a voz de Deus. Ok? Beleza. Então vocês imaginam qual que é o tema da próxima aula? Quem chuta qual é o tema da próxima aula? Qual é o tema da próxima aula? Cadê? Quem chuta qual é o tema da próxima aula? Perfeito. É isso aí. Como ouvir a voz de Deus. É isso que vocês querem aprender, não é? É isso aí. Então o tema da próxima aula é desenvolvendo a habilidade de ouvir a voz de Deus. Isso, desenvolvendo a habilidade de ouvir a voz de Deus. É a próxima aula. Então, se fosse você, eu não perdia por nada. De verdade. Tá certo? Então, próxima aula, próxima quinta-feira. Hoje eu fiz na quarta, mas sempre vai ser na quinta, porque eu vou viajar amanhã. Eu vou pra Goiânia amanhã, aliás. Inclusive, pode ser que a gente ensine no evento de Goiânia a habilidade de ouvir a voz de Deus, como desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Então o povo de Goiânia já vai estar carregado disso, né? Perfeito, semana que vem a gente vai ter essa aula, ok? Como desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus, ok? Simples assim. Vamos lá, eu vou fazer o sorteio do livro, que a pessoa que vai ganhar esse livro. Agora, antes de fazer o sorteio, eu vou dizer uma coisa importante. Nós temos um grupo. Esse grupo, a gente está colocando as pessoas lá dentro. Para essas pessoas que querem aprender a desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Certo?
E a gente está colocando o pessoal no grupo, já tem 280 pessoas lá no grupo. Lá a gente só vai colocar as informações que a gente tem para vocês, o resumo das aulas e as informações dessas direções que nós estamos dando para vocês em 2024, para você conseguir de verdade um relacionamento com Jesus, e você que de verdade, você quer aprender de verdade, você não está enrolando, você não está, eu acho que não é para mim. Não, você que quer aprender de verdade. A gente tem um link do grupo aí. Você vai fazer o seguinte, se você quiser entrar nesse grupo, se você não está lá ainda, só coloca a palavra grupo aí nos comentários, que o link vai automático para você. E você só entra no grupo lá, é 100% gratuito. É só para você estar com a galera, a gente vai mostrar os próximos eventos, onde está sendo as nossas reuniões, onde as coisas estão acontecendo. Então só escreve a palavra grupo, ok? Só escreve a palavra grupo, você vai receber o link, você entra lá no grupo. E aí você já vai estar fazendo parte dessa galera, e eu vou gravar algumas coisas lá do nosso encontro profético, e quem sabe, estou pensando seriamente em transmitir boa parte do encontro profético para essa galera que vai estar no grupo. Seria uma boa, né? Se você quiser participar disso. Mas a gente vai viabilizar. Então, se você não está no grupo ainda, só coloca a palavra grupo que você vai receber o link, você entra lá e a gente toca o terror. Beleza? Então é isso aí. Então você quer assistir, talvez você quer assistir um pedacinho do encontro profético, como vai ser, a gente vai transmitir, mas só para quem estiver dentro desse grupo. Beleza? A gente vai fazer um negócio fechado lá. E é isso. Sorteio. E aí, gente? Como que a gente sorteia esse trem aqui? Não se esqueça, hein? Vocês me marcam, gente? Vamos fazer um combinado? Me marca aí. Desenvolvendo a habilidade de ouvir a voz de Deus. A gente vai fazer o banner e vocês marcam, a gente chama mais pessoas. Não esquece o nosso compromisso de você colocar o arroba lá nos comentários dessa live de alguém que precisa assistir. Eu tenho certeza que Deus já colocou um nome ou mais nome para vocês aí, tá? Então é o seguinte, nosso combinado aqui é, acabando a live, você vai lá nos comentários e você vai colocar o arroba de alguém que o Espírito Santo te mostrou aí para assistir esta live, ok? Então, só repetindo para encerrar, você que quer entrar no grupo, coloca a palavra grupo, nós vamos transmitir uma parte do encontro profético para vocês lá, só para quem está no grupo, beleza? E é isso. Para quem quer adquirir o livro também, só mandar lá pra gente aí nos comentários, aí no direct, que a gente te encaminha, beleza? Quero o livro para dar de presente para minha filha, hein? Ok. Vou fazer o seguinte, eu vi aqui uma coisa no profético, tá? Eu vou falar o que eu vi, e a pessoa que estiver com isso que eu vi, eu vou mandar esse livro. A primeira pessoa que se manifestar, mas tem que mandar a foto pra gente confirmar. Eu vou postar depois, tá? Combinado? Eu vi uma coisa no profético aqui. Vamos lá. Talvez uma coisa bem boba, mas talvez seja você. Aí, combinado eu vou falar o que eu vi. Você que tiver com essa característica que eu vi, você vai se manifestar aqui e falar eu. Então, a primeira pessoa que falar eu vou falar que o livro é seu e a gente vai te mandar, o André vai despachar pra você. Talvez amanhã, se der tempo. Se não der tempo, a gente despacha na semana que vem, porque nós vamos viajar. Olha lá. Aliás, aqui nesse livro também eu estou ensinando muita coisa sobre a voz de Deus. Se você quiser, vai firme e chama no direct, a gente te ajuda, tá? Então, beleza. Eu vou falar o que eu vi e preste atenção aí, fica atento, porque pode ser você. Eu vi uma pessoa com uma camiseta. Eu vi uma pessoa com uma camiseta. Só que é uma camiseta. Eu vou falar, vocês estão atentos, né? Eu vi uma pessoa com uma camiseta de cor verde, mas calma. Se calme. Só quando eu falar valendo. Não é qualquer cor verde. É um verde forte. Tipo um verde fluorescente. Eu vi uma pessoa com essa camiseta verde fluorescente. Um verde bem forte. Se você está com esse verde aí, manda um eu. Você está com essa camiseta verde usando agora. Você está usando agora. Eu vi essa pessoa com essa camiseta bem verde fluorescente. Se você está usando uma camiseta verde fluorescente, olha lá, eu, Carla Carvalho. Ok. Olha, tem mais pessoas. Mas quem mandou primeiro foi a Carla. Olha o tanto de gente com verde fluorescente. Carla Carvalho, você já tem o livro? Tem que ser verde fluorescente, hein? Se não for verde fluorescente... Carla Carvalho.
você já tem um livro? Não tem? Então o livro é seu. Manda uma foto pra mim da sua camiseta que você tá vestindo de verde fluorescente. Aí você manda que eu vou postar e eu vou mandar pra você, ok? E aí você chama a gente no direct, manda seu endereço que a gente vai encaminhar o livro pra você. Então é isso, gente. Profético, né? Verde fluorescente. Ah lá, amarelo fluorescente. Quem sabe? O Espírito Santo sabe o que ele faz. Então, muito obrigado. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração profundamente. Não esquece de marcar o arroba nos comentários para alguém que o Espírito Santo te mandou. Se for mais de uma pessoa, pode mandar para várias pessoas. Então, é isso. Obrigado pelo coração de vocês. Obrigado por me ouvirem. Tamo junto. Sabadão estamos em Goiânia, ó. Importante, você que quer ir para Goiânia, tem vaga ainda, vai ser... Gente, você não tem noção. Vai ser um negócio louco. Tem vaga ainda, nós conseguimos um espaço maior. Vai dar para colocar mais 30 vagas. Eu nem sei se já acabou, mas pode se inscrever. Chama a gente no direct aí, a gente te ajuda. Ainda tem vaga. Tá vindo gente de várias cidades, de vários lugares para poder estar com a gente. Vai ser um dia incrível. E no domingo lá vai ter o RG, tá? Sempre falo isso. Você que tá passando por uma situação financeira difícil. Aliás, eu falei isso hoje à tarde aqui, né? Você que está passando por uma situação financeira difícil, você precisa ver esse curso. Você vai ver como vai mudar muita coisa, né? Beleza, gente? É isso. Obrigado. Qualquer coisa, chame no direct. Até mais. Valeu!